Isso. Então, deixa eu botar a apresentação. Tá todo mundo vendo aí os slides direitinho? Tá? Então, tá bom. Então, minhas irmãs, né, guerreiras que estão aqui, a gente está na nossa sétima aula, penúltima aula do curso, né? Hoje a gente vai ter essa aula, penúltima aula, e domingo que vem é a última. Encerra esse módulo do Capacitar, falando sobre o tabernáculo. E hoje a gente vai estar entrando na sétima aula falando sobre o altar do incenso, né? O altar de ouro. A gente já falou sobre o altar do sacrifício, aquele primeiro altar de bronze, onde eram sacrificados animais. E hoje a gente vai falar sobre o altar de ouro, que é o altar que fica dentro da tenda da revelação, dentro do lugar santo. Então, existem diferenças, né? Antes eu ficava muito confuso com isso. Eu falava, pô, tem um altar, depois tem outro. Qual a diferença de um altar para o outro? Eles são iguais, né? Aparentemente iguais, ambos têm 4 chifres, ambos são quadrados. Por que tem essa diferenciação entre um altar e outro? Por que Deus mandou fazer um altar de bronze e um altar de ouro? A gente vai ver que isso traz uma tipologia muito grande da pessoa de Cristo, da nossa vida como igreja. E a gente vê que tudo que tem fora da tenda, tudo que tem fora da tenda, ali no pátio exterior, no pátio externo, a gente vê que tem muita relação com a obra de Cristo, com aquilo que Cristo veio fazer, né? Por intermédio da purificação dos pecados, da santificação por meio da palavra, aquilo que ele veio fazer, trazendo juízo sobre o pecado. Agora, quando a gente adentra a tenda da revelação, que é onde Deus escolheu revelar-se ao homem, né? A palavra diz em Provérbios que a lâmpada do Senhor é o espírito do homem, então ele veio se revelar a nós, e a tenda da revelação já traz uma tipologia, um apontamento para a própria igreja de Cristo, né? Eu costumo falar que Cristo é isso, né? Eu gosto de falar aquilo que a Bíblia fala, né? Cristo é Jesus mais a igreja. Então, Cristo, nós somos o corpo de Cristo, e a cabeça é Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus intentou fazer, a igreja veio fazer, veio executar. Então, quando a gente pensa no ministério de Jesus, o ministério que ele iniciou, ele capacitou a igreja a cumpri-lo através do seu espírito. E é por isso que quando ele na cruz ele morre, ele expira, ele dá o seu espírito. Porque ele jamais nos pediria alguma coisa se ele não nos capacitasse como fazer essa coisa, né? Nos desse meios de fazer essa coisa. Então, quando Cristo morre na cruz, o último ato que consuma a obra dele na cruz é expirar, é entregar o seu espírito. De tal forma que nós, como corpo de Cristo, possamos continuar aquilo que Cristo iniciou fazendo através do seu ministério. Então, a igreja, ela não é um substituto de Cristo, mas ela é um cooperador de Cristo. E é por isso que Paulo fala isso. Ele fala que ele é cooperador de Cristo. E quando ele fala que tudo que ele fez, ele não fez sozinho, mas a graça do Senhor comigo. Ele fala isso, né? Então, às vezes, a gente pensa que o nosso ministério é um ministério dissociado da obra de Cristo. Mas o ministério da igreja é o ministério de Cristo. Então, a gente continua o ministério do Senhor através do seu Espírito. Então, o Pai, ele criou o homem para relacionamento com ele, e o pecado quebrou esse relacionamento. Então, Cristo veio viabilizar esse relacionamento novamente. E quem possibilitou, quem executou, né, quem pode realmente executar essa continuidade, esse ministério, é o Espírito Santo, através da sua igreja. Então, o altar do incenso, ele era um altar que ele não era disponível para todos os homens. Diferentemente do altar de bronze, que era um altar disponível para todos os homens, o altar do incenso não era disponível para todos os homens. Só quem tinha acesso ao altar do incenso era o sacerdote, e só quem poderia oferecer sobre o altar do incenso era o sumo sacerdote, que era Arão e seus filhos. A gente vai ver Arão, Itamar, Eliezer, eles, Finéias, eles podem oficiar. Então, quando a gente entra nessa questão de alguns pontos doutrinários, que eu não gosto de entrar, eu confesso que eu não gosto de entrar em debate doutrinário, para mim isso não acrescenta muito, mas quando eu ouço algumas coisas que ferem, né, aquilo que a Bíblia explana, eu fico preocupado, né? E um dos pontos que mais me incomodam quando eu ouço é quando as pessoas falam sobre expiação limitada, que Cristo só morreu por alguns. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que isso não é verdade, né? Fala que é do agrado do Senhor que todos os homens se salvem. Então, ele jamais falaria uma coisa dessa, que é desejo dele que todos os homens se salvem, se não fosse dar a possibilidade de todos os homens se salvarem. E se o sacrifício tivesse sido só para metade da população, não teria por que ele falar que todos os homens deveriam se salvar. Então, a salvação ela foi dada a todos os homens. O sacrifício na cruz foi dado a todos os homens. Então, aquele altar de bronze, ele era acessível a todo homem e toda mulher, diferentemente do altar do incenso. Então,
o relacionamento com Deus, a intimidade do Senhor, não foi dada a todos os homens, só aqueles homens que estão dispostos a viver essa intimidade. E sabe o que isso quer dizer? É que todos os homens têm a possibilidade de alcançar essa revelação, mas nem todos alcançarão, porque às vezes não estão dispostos a seguir ao Senhor mesmo. Então, essa semana a gente estava na célula conversando sobre isso. E alguém perguntou assim, cara, às vezes eu pensava que ser crente era muito fácil. E hoje eu vejo que às vezes ser cristão não é tão fácil assim. Eu falei, cara, o próprio Jesus disse isso. Se você quer me seguir, e não é só ser crente, é seguir, é ser um discípulo. Se você quer me seguir, pensa bem, calcula bem o preço disso daí. Porque nenhum homem que vai invadir um povoado vizinho, ele calcula antes se os seus carros serão suficientes para invadir aquele povoado, aquela nação. Então, às vezes, a gente pensa que a gente pode viver o evangelho de qualquer forma. E o altar do incenso, ele vai mostrar que a gente não pode viver o evangelho de qualquer forma. Porque o homem que tenta oficiar naquilo que ele não foi chamado, ele pode pagar com a sua própria vida. E um grande exemplo disso é um homem chamado Uzias, um rei do tempo de que Isaías profetizou. Fala que Uzias ele tentou oferecer incenso no tabernáculo, no templo naquele momento, no tabernáculo naquele momento. E quando ele tenta oferecer aquele incenso, 84 sacerdotes que poderiam oferecer esse incenso falam assim, rei, não comete esse ato de loucura da sua parte. Você é rei, você não é sacerdote. Você não pode fazer isso. Da mesma forma que a gente não pode governar sobre a nação, você não pode oficiar no tabernáculo. Só que Uzias, que era um grande rei, um dos maiores reis de Israel, ele não ouve as palavras daquele sacerdote, ele entra no tabernáculo e então ele oferece incenso. E quando ele oferece incenso, o que acontece? Fala que aparece uma lepra na cabeça dele. Naquele momento, Deus acomete ele de uma lepra, e a lepra era algo tão humilhante, que a lepra, quando alguém ficava leproso naquele tempo, essa pessoa ela era destacada do povo, e ela ficava separada de todo mundo, até ela se curar ou até ela morrer. E normalmente era até ela morrer, porque a lepra não tinha cura. Então, a gente vê como que a Bíblia fala que aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam, o Senhor os abaterá. Então, porque Uzias, ele tentou entrar na presença de Deus da forma como ele quis, para satisfazer o seu próprio orgulho, Deus acometeu de lepra. E onde é que Deus coloca essa lepra? Na fronte dele, na testa dele. E onde é que estava a mitra, né? A gente vai ver isso na aula que vem. O sumo sacerdote ele tinha tipo um turbante, uma mitra escrito santidade ao Senhor, bem na testa. Então é por isso que talvez Isaías, no capítulo 6, comece falando assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Sabe o que ele está dizendo? É que, na verdade, os reis, eles podem ser depostos, mas aquele que governa sobre as nações, ele jamais será deposto. Então, isso quer dizer o quê? Que quem governa, quem manda, quem está sentado sobre o globo da terra é o Senhor, e não o rei nenhum. E todo aquele que quer usar aquilo que Deus deu em seu próprio favor, em seu próprio benefício, ele vai ser acometido desse tipo de mal, né? Como Deus fala em Deuteronômio, você vai cerrar o céu sobre você, você vai fazer um céu sobre a sua cabeça de bronze. Então, aquele que tenta oficiar aquilo que não foi chamado, ele incorre nesse erro, né? E é por isso que a Bíblia fala que, em Apocalipse 1, 5 e 6, ele fala assim, eu constituí vocês um reino de reis e sacerdotes. Então, agora, além de vocês poderem governar sobre a terra, vocês podem oficiar diante de mim. E talvez a gente entenda aquilo que Jesus fala. Tudo que vocês concordarem, tudo que duas pessoas concordarem sobre qualquer assunto na terra, qualquer assunto, e se for a minha vontade, será feito. Então, assim, sabe o que isso quer dizer? Que a igreja ela tem a solução para qualquer coisa que acomete o mundo, qualquer coisa. Desde que isso seja alinhado com a vontade de Deus e duas coisas concordem, a gente pode solucionar qualquer problema. Então, a gente pensa que a política, problemas financeiros, problemas. A igreja não tem nada a ver com isso, mas a igreja deveria ser o povo mais comprometido que existe. Sabe por que eu falo isso? Quando a gente olha para a vida de Davi, por exemplo, Davi estava passando. Fala que ele foi entregar a marmita para os seus irmãos na guerra contra os filisteus. Aí, no meio do caminho, ele se mete na guerra e fala assim, quem é esse circunciso que está afrontando o povo de Israel? E o pessoal fala, Davi, tu só veio aqui entregar a marmita, pode entregar e pode ir embora. Ele fala, não, de forma nenhuma eu vou permitir que alguém afronte o povo de Israel. E ele se mexe naquela peleja, ele vai contra aquele gigante e derrota aquele gigante. Então, assim, como que a igreja ela tem esse poder? Então, a gente vai ver que na figura do altar do incenso, né, que a gente vai ver a tipologia do que é isso, o que representa esse altar do incenso, a gente vai ver como que isso representa a natureza da igreja do Senhor. Então, só queria fazer essa introdução, que eu acho importante falar isso, e a gente vai vendo aqui, a gente foi falando
todas as aulas sobre o caminho, sobre a verdade e a vida, sobre o caminho sendo aquele primeiro véu, aquela porta, a porta de entrada para as ovelhas, a verdade sendo o caminho, o véu de entrada na tenda da revelação, revelando, iluminando o entendimento, libertando o nosso entendimento. É aquilo que Jesus fala: se vocês permanecerem nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente esquece desse texto anterior, né? Mas, na verdade, a única forma da verdade nos libertar, a gente conhecer a verdade, é permanecendo em Cristo, nas palavras de Cristo. Então, aquilo que a gente tenta fazer com um caminho alternativo, que não seja a palavra de Deus, a gente se perde nos nossos próprios discursos. Como Paulo vai falar, vocês se desvanecem nos próprios discursos de vocês. Mas quando a gente permanece nas palavras de Cristo, a gente tem acesso a essa verdade. Então, a tenda da revelação, o lugar santo, ele vem trazer essa iluminação do entendimento. Porque é conhecendo a verdade que o nosso entendimento é transformado. Que é, na verdade, o nosso esforço, o nosso empenho, ele está em destruir essas fortalezas por criar o nosso entendimento. Né? Até essa semana a gente estava na célula conversando, e o irmão compartilhou, né, que ele estava em casa e tudo mais, e ligaram para ele, falando que estavam com a esposa dele, que iam matar a esposa dele e tudo mais. E ele falou assim: cara, Renan, é tão brabo assim esse negócio, porque eu sei que aquele cara que está falando comigo não está solto, ele está preso em algum lugar. Mas ele me faz acreditar que eu estou preso e ele está solto. Aí eu falei para ele: cara, isso me faz lembrar de um texto, né, de 2 Coríntios 10, 4 e 5, que fala isso. Fala assim: ó, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas que se colocam no nosso entendimento, levando cativo a obediência de Cristo. Então, isso é tão sério, que essas fortalezas, né, eu até falei para ele: cara, a gente lê na Bíblia que o inimigo está derrotado, que ele está preso, que ele tá derrotado, que ele está destruído. Mas quando a gente olha para a realidade, a gente parece que ele não está tão destruído assim. Parece que ele não está tão preso assim. Parece que ele está soltinho aí, fazendo o que ele quer. E eu falei assim: cara, aonde você acha que o inimigo encontra forças para nos reprimir? É na nossa fraqueza de entendimento. Da mesma forma que esse cara, dentro de um presídio, aprisionado e derrotado, pôde entrar na tua mente e te fazer acreditar que ele estava solto, você estava preso, é isso que o inimigo faz. Na fraqueza do nosso entendimento, ele faz a gente entender que nós não somos filhos de Deus, nós somos escravos, e ele governa sobre a nossa vida. E Pedro vai falar que aquilo que nós somos vencidos, nós nos tornamos escravos daquilo. Então é por isso que o homem, quando pecou, Adão, quando peca, ele dá o governo da terra ao diabo. E é por isso que Deus vai chamar o diabo do príncipe desse século. Por quê? Porque a Bíblia fala assim: ó, o céu, Deus é dono, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, quando Adão ele pega o governo da terra, ele peca contra o Senhor, né? Quando ele entrega aquilo que Deus deu para ele ao diabo, quem é que governa sobre a terra agora? O próprio diabo, porque ele foi vencido pelo diabo. Então, o governo da terra está sendo dado a alguém. E é por isso que quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala que a gente orar o quê? Seja feita a tua vontade assim na terra, como já é feita onde? Nos céus. Então é por isso que Deus, às vezes, não intervém em algumas coisas que acontecem na terra. Porque para Deus intervir em alguma coisa que acontece na terra, é necessário que o homem dê permissão para que Deus intervenha na terra. Por quê? Porque o governo, que uma vez foi de Deus, ele deu a quem? Ao homem. Então só o homem pode permitir. Cara, Deus é um lorde, né? Vamos dizer assim. Porque ele não interfere naquilo que Deus deu para o homem. É como se fosse um pai e uma mãe. Por exemplo, eu vivi com a minha mãe a vida toda. Então minha mãe governava sobre a minha vida toda. Só que chega um dia que eu caso e saio de casa. A minha mãe, ela não pode chegar mais na minha casa e fazer o que ela fazia quando eu morava na casa dela, entendeu? Porque agora eu tenho a minha própria casa. Então, ela respeita tanto isso que ela não interfere naquilo que é agora a minha casa. Então, quando Deus deu o domínio da terra para o homem, ele não interfere diretamente na terra sem a permissão do homem. Então, por isso que às vezes a gente pensa: pô, se Deus sabe de todas as coisas, por que eu tenho que orar? É justamente por isso. Porque quem dá a permissão para que Deus possa agir na nossa vida é o próprio homem. E quem impede a intervenção de Deus na nossa vida é o próprio homem. Porque as nossas orações podem ser impedidas pela nossa desonra ao Senhor. Sabe, 1 Pedro 3,7 fala isso. Fala assim: ó, se você desonra a sua esposa, não pensem que eu vou ouvir a oração de vocês. Porque a desonra à esposa impede a oração de vocês. Então, às vezes, a nossa falta de honra ao Senhor, nossa falta de honra aos nossos pais, nossa falta de honra à nossa esposa, ao nosso marido, impede que Deus fale com a gente, impede que Deus intervenha na nossa vida. Então, Deus, ele é livre para fazer o que ele quiser, mas nós podemos impedir as nossas orações diante do Senhor. Então, o nosso esforço nessas aulas aqui é justamente trazer esse entendimento, essa quebra
de sofismas que são postos na nossa mente, essas fortalezas são postas no nosso entendimento. É por isso que eu coloquei essa imagem, né, mostrando esse caminho, né, do caminho, da verdade, até a vida que é a Arca da Aliança, que simboliza o próprio Cristo, né, a sua humanidade, a sua divindade, naquela arca ali feita de madeira e de ouro. Então é onde Deus fala para Arão assim, ó, eu vou vir a vocês, falando sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório, eu vou me revelar a vocês ali. Então a plena revelação se dá em Cristo. É por isso que a Bíblia fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a revelação clara de tudo se dá em Cristo. Então a gente está nesse caminho até chegar à Arca da Aliança, passando utensílio por utensílio, até chegar a essa plena revelação. Amém? E, né, eu botei essa imagem aqui, que é a imagem do sumo sacerdote oficiando diante do altar do incenso. Então esse altar, ele era mais estreito, né, menor, vamos dizer assim, do que o altar de bronze, apesar dele ser muito mais alto, ele era um altar estreito, e ele se colocava antes do véu que dava acesso à Arca da Aliança. Então a gente vê que isso tem isso tem um significado muito grande. Por que esse altar é posto logo atrás ali desse véu que dá acesso à arca? E todos os utensílios do tabernáculo estão dispostos de forma intencionais. O altar incenso não está no lugar da mesa dos pães, a mesa dos pães não está no lugar do altar de bronze, porque não há como eu trocar esses utensílios de lugar. Não há como eu trocar a ordem, não há como eu querer ter uma vida de santidade com os meus irmãos se uma vez eu não me apropriei do sacrifício de Cristo. Por quê? Porque é como se eu chegasse para ter comunhão com os meus irmãos todo sujo. Imagina, eu chego, é igual a criança, entrou aqui em casa. Esses dias eu pintei aqui a parede aqui da sala, aí assim que eu pintei a parede aqui da sala, chegou um monte de criança para brincar aqui em casa. Aí eu falei para eles, antes de vocês entrarem em casa, o que vocês vão fazer? Vão lavar a mão, vão lavar o pé, porque senão vocês vão sujar a parede toda que o tio pintou. Falei assim, da mesma forma, sabe, Deus ele não coloca os utensílios no tabernáculo dispostos de maneira aleatória, não. É intencional, porque se eu não chegar na mesa com os meus irmãos, purificado pelo sangue de Jesus e pela água da bacia de bronze, eu vou acabar manchando a vida dos meus irmãos e vou acabar trazendo pecado sobre a vida dos meus irmãos. Então Deus coloca intencionalmente esses utensílios. Da mesma forma, por que o altar do incenso ele é o último utensílio antes de eu finalmente adentrar ali a Arca da Aliança? Porque todo o esforço dos judeus hoje é encontrar a Arca da Aliança. Só o que falta para erguer o último templo, o terceiro templo, é a Arca da Aliança. Então, por quê? Porque todo o empenho da vida cristã se dá em se achegar ao Senhor, a fim que nós sejamos parecidos com Ele. Porque isso foi a predestinação, aquilo para o qual Ele nos destinou, para sermos como Ele. E a gente só pode ser como Ele, nos achegando até Ele. Então, a gente está caminhando até essa arca. E esse altar estava posto logo atrás dessa Arca da Aliança, atrás do véu. Então, a gente vê aqui o sumo sacerdote, né, com o incensário na mão, que é esse utensíliozinho que está na mão dele, e o altar do incenso sendo aceso ali, e essas orações subindo, né? Esse incenso subindo como cheiro suave, como fumaça. E o que é esse incenso, afinal? Né? O que é essa fumaça? O que é esse aroma? A Bíblia vai falar isso, né? No Salmo 141, 1 e 2. Normalmente a gente cria um entendimento até ver para onde isso aponta. Mas nessa aula eu queria fazer o contrário. Eu queria já expor esse entendimento para que a gente fosse desenrolando esse entendimento ao longo da aula. E Davi fala assim, ó, Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a te clamar, suba a minha oração perante a tua face como incenso. Então ele não está falando que a oração é o incenso, ele está falando como incenso aqui. E a outra a gente vai ver que essa oração é o próprio incenso. E as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. E eu acho esse texto muito, muito tremendo, por quê? Porque ele está falando que a oração dele deveria subir como incenso. E quando ele continua falando, ele fala assim, ó, as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. O sacrifício da tarde é o sacrifício das 3 horas da tarde, que foi justamente a hora em que Jesus morreu na cruz. Então, ele fala sobre o levantar as mãos dele como o sacrifício da tarde. Então é como se ele estivesse já fazendo um apontamento, uma profecia daquilo que Cristo viria fazer. Ele sendo ofertado na cruz como incenso. Né? Por isso que ele fala assim, por isso que Jesus fala para Deus assim, Pai, receba o meu espírito, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É como se ele tivesse sendo entregue como oferta propiciatória, expiatória sobre pelo nosso pecado. E é por isso que Paulo vai falar isso depois para Timóteo também, que a minha vida está sendo entregue como libação e o momento da minha partida já é chegado. Então é mais ou menos isso, sabe? Todo cristão, todo homem e mulher de Deus deve entender que a sua vida é uma oferta contínua ao Senhor. Ela não é um acaso, né? Mas ela é uma oferta contínua ao Senhor. E há uma, sabe, um cheiro agradável para aqueles que obedecem ao Senhor. Né? Esse dia eu estava no trabalho, um amigo chegou para mim e falou assim, Renan,
Você acha que se eu fizer isso é certo diante do Senhor ou errado diante do Senhor? Eu falei, cara, a nossa vida ela não se pauta sobre o que é certo ou sobre o que é errado apenas, mas é sobre o que é agradável ou o que é desagradável a Deus. Eu até posso fazer algo certo para o Senhor sem ser agradável, sabe? Porque a Bíblia não é um livro de regras, de normas, que eu só tenho que seguir direitinho, não. Mas é aquilo que agrada ao Senhor. Sabe? É mais do que obedecer só aos mandamentos, sabe? É ser agradável ao Senhor. E é por isso que quando Deus fala ali, através do batismo de Jesus, em João 3, ele fala assim, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. É mais do que só fazer o certo ou o errado. É ser agradável ao Senhor. É cumprir toda a vontade do Senhor. Sabe? Porque eu posso ter um homem que lê a Bíblia, que ora, mas esse homem ele não está buscando, às vezes, a vontade do Senhor. E ele não se torna agradável ao Senhor. É mais do que buscar a vontade só do Senhor, mais do que fazer aquilo que foi pré-determinado. Mas é ser agradável, buscar aquilo que Deus quer que nós façamos. E o segundo texto, né, que fala sobre isso, é esse texto de Apocalipse, que fala assim, ó, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então ele está dizendo o que é esse incenso. Esse incenso são as orações dos santos. Então a gente viu que o altar de bronze simbolizava a cruz de Cristo, simbolizava o sacrifício de Cristo na cruz. A gente viu que a bacia de bronze simbolizava a lavagem, né? O lavar regenerador do espírito, a lavagem pela palavra, aquilo que nos gerou, aquilo que possibilitou a entrada na tenda da revelação, aquilo que destruiu as fortalezas que tinha no nosso entendimento para que a gente pudesse adentrar essa revelação. Quando a gente passou para a próxima aula, a gente viu sobre a mesa dos pães na presença, falando sobre a comunhão dos santos, aonde Deus se revela. Depois a gente falou sobre o candelabro de ouro, né, que é a direção do próprio Espírito Santo. Quando a gente chega no altar de incenso, a gente vê que esse altar ele aponta para uma vida de oração. A oração dos santos é o incenso, esse incenso agradável. Porque eu até posso conhecer toda a palavra de Deus, sem nunca conhecer a Deus. Sabe, existe uma diferença muito grande. E é por isso que tudo aquilo, toda reunião, todo ministério que venha ruir, venha sucumbir, ele normalmente tem a origem dele na negligência à oração. Né? Não sei quem foi que falou essa frase, essa assertiva aí, que fala que nenhum conhecimento teológico é capaz de tapar o buraco de uma vida que tem falta de oração. Então, assim, toda vez que eu vejo um trabalho sendo fechado, né? Claro que existem outros motivos, mas normalmente, quando é uma reunião que esfriou, é uma reunião que não está andando mais, a primeira pergunta que eu falo é: como é que está a vida de oração dessa reunião? Como é que está a vida de oração desse ministério? Porque a negligência na oração, normalmente, é o princípio da queda, é o princípio da ruína. Porque às vezes eu começo a inchar o meu conhecimento, inchar o meu entendimento de palavra, mas eu não consigo penetrar, fazer com que essa palavra penetre no meu entendimento. Porque quem faz a palavra penetrar no meu entendimento é a oração. E um dia que eu tive um entendimento um pouco claro disso, mais claro disso, foi um dia que eu levei meu filho no médico. Ele estava tendo... tava faltando vitamina D. Ele fez um exame de sangue e estava faltando vitamina D. E a médica falou assim: pai, olha só, você precisa expor seu filho ao sol. Você precisa levar ele para tomar sol. Mas não adianta você botar ele para tomar sol vestido. Você tem que colocar, tem que expor ele ao sol. Porque quando ele tomar sol, a vitamina D vai penetrar no organismo dele. Porque se você só suplementar ele com vitamina D, mas não expor ele ao sol, a vitamina D não vai penetrar dentro dele. E eu comecei a pensar naquilo ali. Eu falei, cara, não é que isso daí tem uma relação muito grande com a nossa vida de oração, com a leitura da palavra, com o jejum. Fiquei pensando nisso e conversei com a minha esposa. Falei com a Esther, falei, cara, é como se a vitamina D fosse a palavra de Deus e a oração fosse o sol. E só o que permite a palavra de Deus penetrar no nosso ser fosse a oração. Que a palavra pela palavra fala que o diabo vem e rouba essa palavra que foi semeada sobre a nossa vida. E ela falou assim, tá, e a exposição? Eu falei, a exposição seria o jejum. Porque toda vez que a gente jejua, a gente se expõe muito à palavra de Deus. Eu vejo isso quando eu estou fazendo, né, períodos de jejum mais prolongados e como que eu fico mais sensível à palavra de Deus, como que eu fico mais sensível à direção do Espírito na minha vida quando eu estou jejuando. Então, assim, é como se fosse exatamente isso, sabe? A Bíblia, a palavra, né, não só a Bíblia, mas a palavra de Deus, ela vem mostrar o caminho. Mas a única forma de adentrar nesse caminho, andar nesse caminho, é por intermédio da oração. Porque às vezes eu estou lendo, buscando, mas eu não consigo me comunicar com aquilo que faz essa palavra frutificar dentro de mim. Porque nós nos comunicamos com Deus através do Espírito. E o que faz o nosso Espírito se comunicar com Deus é quem? A oração. E é por isso que a palavra de Deus vai falar o tempo todo, orando em Espírito.
Quando ele está falando das armaduras de Deus, ele fala assim, a forma de vocês colocar essa armadura de Deus sobre vocês é orando em todo o tempo no Espírito. A oração é o caminho pavimentador para que a palavra de Deus possa entrar. Né? Quando a palavra de Deus, às vezes, a gente quer pregar para alguém, a oração é como se fosse um pavimentador. É o caminho que vai abrir, a arma que vai abrir aquele caminho para a palavra poder entrar. Então, às vezes, as pessoas não ouvem a palavra de Deus, não é porque elas são más, porque elas não querem ouvir. É porque o entendimento delas está fechado quanto a isso. E a oração é o caminho pelo qual eu abro esse entendimento para que a palavra possa entrar, possa realmente fazer a morada ali. Bem, então, o texto que fala isso é o texto de Êxodo 30, de 1 a 3. E fala assim, ó, e farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácio farás, e com ouro puro o forrarás. O seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Então a gente vê, né, que, como outros utensílios do tabernáculo, ele era feito de madeira e revestido de ouro. Né? Normalmente a gente vê essas questões aí no tabernáculo. É sempre tudo feito de madeira, revestido de ouro. Exceto a bacia, que é toda de bronze, exceto o candelabro, que é todo de ouro, mas o altar, ele era feito de madeira e revestido de ouro. Isso já aponta, novamente, pelo que a gente já falou em quase todas as aulas, para aquilo que é o ministério terreno de Cristo e aquilo que é o ministério espiritual, aquilo que é a humanidade de Cristo e aquilo que é espiritual. Não é à toa que quando o Hebreus está falando sobre Jesus, ele fala exatamente isso, que aquele que passou por todas as coisas que nós passamos, hoje ele se coloca como sumo sacerdote e ele vive para interceder por nós. Sabe, uma coisa é eu fazer algo, outra coisa é eu viver por aquilo. Então, assim, eu posso fazer uma coisa na minha vida, agora eu posso viver por algo. E a Bíblia fala que Jesus ele vive para interceder pelos santos. Ele vive para interceder pelo seu povo. Então não é algo que ele fez ou que ele faz, é algo que ele vive para fazer. É a natureza, é a identidade de Cristo, é interceder pelos santos. Mas para ele fazer isso, para que ele abriu um novo e vivo caminho pela sua própria carne. E eu acho legal o texto de 1 Timóteo, né, 2:3, quando fala 2:5, fala assim, ó, que um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele não fala Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo anjo, fala Jesus Cristo homem. Porque o modo dele, a forma dele mediar, a forma pelo qual ele abriu esse novo e vivo caminho, foi pela sua humanidade, quando ele se fez homem, que ele abriu esse novo e vivo caminho. Então, a gente vê que, na verdade, o acesso à presença de Deus se deu para um Jesus Cristo homem, tomando a nossa condição. E não é à toa que o que separava. Cara, isso é muito maneiro. Porque assim, você vê o altar de incenso antes do véu, aí você vê o véu e a Arca da Aliança. E esse véu, Jesus fala que ele rasgou na cruz. E esse véu, ele vai falar que esse véu é a sua carne. Olha só, cara, que coisa tremenda. Ele fala que o véu é a sua carne. Então você vê que quando Jesus está no Getsemane, cara, isso é um entendimento assim, muito, muito lindo. E ele está no Getsemane, ele fala que ele foi para o Getsemane para orar. Ele fala que ele está no Getsemane orando. E ele está orando, e o nome Getsemane significa o quê? A prensa de espremer semente. Então é como se Jesus, no Getsemane, ele estivesse sendo espremido, né? Estivesse sendo amassado, triturado, para que e esse evento do Getsemane, ele antecede o quê? A crucificação de Cristo. E o que é a crucificação de Cristo? É o rasgar desse véu, que ele vai falar que a sua carne foi rasgada. Para que ele rasgou o véu? Para que ele rasgou a sua carne? Para abrir um acesso à presença de Deus. Então o altar de incenso estava posto um pouco antes do quê? Da crucificação, do véu, que dava acesso à Arca da Aliança. Quando a gente olha para o altar de incenso, a gente vê que, na verdade, o acesso à presença de Deus se dá por meio de quê? Da oração. Pavimentado por quem? Pelo sacrifício de Cristo. Então, não tem como eu acessar a presença de Deus só lendo a palavra de Deus. Não tem como eu acessar a presença de Deus só ouvindo alguém pregar. Porque o acesso íntimo da presença de Deus é por meio da oração. E é por isso que Jesus vai falar isso. Quando vocês orarem, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. E o teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Porque o altar de incenso, ele não estava exposto lá fora. Então, as nossas orações, os homens eles não podiam, né, fazer uma encenação de oração. Mas eles estavam reclusos dentro da tenda. Então, só quem estava vendo eles era o pai deles. Sabe? Só quem estava vendo era o próprio Deus. Então, às vezes, a gente quer, em praça pública, expor a nossa oração, só que, na verdade, quem vem em secreto é o nosso pai. Eu não creio que Deus está falando sobre fechar a porta do seu quarto como algo literal de um quarto, né? Mas eu creio que ele está falando de algo literal em relação a ser secreto. Em relação a gente
ter intimidade, né, com o nosso Pai secreto. Até uma vez eu falei isso com um amigo, né? Eu virei para um amigo e falei, cara, você consegue ter intimidade com a tua esposa no meio de todo mundo? Você consegue ter intimidade com a tua esposa no meio do shopping? Intimidade mesmo, sexual com a tua esposa no meio do shopping? Ele falou, não. Eu falei, cara, por que você acha que você pode ter intimidade com Deus no meio, em qualquer lugar? É possível ter entre os irmãos? Claro que é possível. Mas ele nos chama a um lugar de intimidade. A um lugar que eu posso, eu e Deus, né, estar ali com Deus mesmo, tendo intimidade com ele. Então, assim, da mesma forma que eu não tenho intimidade com a minha esposa em qualquer lugar, de qualquer forma, eu não vou ter intimidade com Deus de qualquer forma, em qualquer lugar também. Então, eu acho que é intencional da parte de Cristo, quando ele diz que a gente entrar no lugar e fechar a porta do nosso quarto e orar. Né? Porque ele espera que a gente ore. Ele não fala assim, se vocês um dia quiserem orar, mas quando vocês orarem, faça isso. Então, ele espera de nós que a gente venha orar. Então, o altar do incenso, ele aponta para essa vida de oração de todo cristão. Bem, se vocês querem interromper aí, falar alguma coisa, comentar alguma coisa, contar alguma experiência, perguntar, fica à vontade, tá bom? E o texto continua dizendo assim, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo, e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. E a gente vai falar sobre esse incenso daqui a pouco. Cada manhã, quando puserem em ordem as lâmpadas, falando do candelabro, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde do candelabro, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, agora vem a parte importante. O que Arão fazia? O que o sumo sacerdote fazia? Ele ia lá fora, ele pegava as brasas do altar do sacrifício, o altar do bronze, e com essas brasas ele acendia o incensário. Ele pegava esse incensário, ele acendia todas as lâmpadas do candelabro, e após ele acender essas lâmpadas, ele ia lá e acendia o altar de ouro, né? Para oferecer o incenso ali perfumado diante do Senhor. Então, o mesmo fogo que ele pegava do altar de bronze, era o mesmo fogo que ele acendia as lamparinas, e era o mesmo fogo em que ele acendia o altar do incenso, o altar de ouro. E é por isso que a gente vai falar daqui a pouco isso sobre Nadab e Abiú oferecer um fogo estranho. A gente vai entender o que é esse fogo estranho. Então, mas o que eu quero colocar em evidência aqui agora é que todas as manhãs ele fazia isso. Sabe, a nossa vida de oração é uma vida diária. Todas as manhãs. Da mesma forma que Deus enviava maná no deserto, todas as manhãs. Eu não podia guardar o maná para o dia seguinte, porque se eu pegasse o dia seguinte, ele ia estar todo podre. Mas todas as manhãs ele requeria, né, o povo ir lá e buscar o seu maná, o seu alimento. Da mesma forma, todas as manhãs, Deus requer que a gente tenha uma vida de oração. E é por isso que Levítico 6, 12 e 3 vai falar isso. Fala assim, o fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha nele todas as manhãs. Então, assim, o fogo, pelo fogo, ele não se apaga, porque é o Espírito Santo. A gente falou isso na aula passada. Mas existe uma responsabilidade nossa de todas as manhãs colocar lenha sobre essa fogueira, de todas as manhãs entregar nossas orações ao Senhor. O combustível para esse fogo continuar ardendo são as nossas orações. O combustível, né? O combustível que esse fogo queima são as nossas orações. Porque quando o fogo queimava esse pó, né, que era o incenso ali, que era essa mistura, que essas especiarias, aquela fumaça subia. Então era sempre uma interação. A nossa oração não é uma informação para Deus, mas é uma interação com Deus. É mais do que uma forma informativa, é uma forma interativa. E talvez a gente entenda por que Eli fala para Samuel isso. Quando Samuel ouve Deus falar com ele, Samuel, ele vai lá para Eli e fala assim, pode falar, teu servo ouve. E depois ele, Samuel, pode falar, teu servo ouve. E Eli fala assim, olha só, Samuel, quando você ouvir de novo essa voz, pode falar, teu servo está aqui, pode falar, eu estou ouvindo, porque é Deus falando com você. Porque, na verdade, Samuel não estava informando Deus. Samuel passou a interagir com Deus. Porque Deus sempre soube que era Samuel. Mas a partir do momento que Samuel respondeu ao Senhor, houve uma interação, uma cooperação de Samuel com Deus. Então, a nossa oração é muito mais do que informativo, do que informar Deus daquilo que a gente quer. Mas é interagir com Deus para saber aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. E nós recebemos tudo da parte do Senhor. Para que nós possamos hoje, como filhos, cumprir o ministério que o nosso Pai nos deu. Então é mais do que informar Deus de algo, é interagir com Deus sobre aquilo que Ele mesmo quer fazer na Terra. Amém? Então essa questão do incenso é uma coisa diária, todos os dias. É eu acordar e falar, Deus, o que o Senhor quer da minha parte hoje? O que o Senhor precisa de mim hoje? Onde o Senhor quer me usar hoje? Sabe o que o Senhor quer cumprir na Terra hoje? A gente entende, talvez, a palavra de Ezequiel, quando Deus fala assim, ó, eu procurei um homem que se colocasse na brecha, a fim de que eu não trouxesse juízo sobre aquele lugar, mas eu não achei nenhum. Então, assim, porque Deus não achou um homem naquela manhã,
naquele dia, é que ele trouxe juízo sobre aquele lugar. Sabe, eu fico pensando se o sacerdote acordasse com preguiça num dia, ele fala assim, hoje eu não estou afim de ir para o tabernáculo, não. Hoje eu acho que eu vou ficar aqui na minha cama mesmo, porque eu trabalhei muito ontem e tudo mais, então eu não vou cumprir esse ministério hoje. Se esse sacerdote não cumprisse esse ministério, muitas pessoas não seriam purificadas pela negligência desse sacerdote. Então, às vezes, a gente consegue entender a responsabilidade que um cristão tem, que um homem de Deus tem. Por isso ele nos fez reino de reis e sacerdotes. Então, sabe, porque imagina que tivessem 10 sacerdotes e o povo tivesse 100 pessoas, vamos supor, né? Claro que a conta é muito mais alta do que essa. Então, cada sacerdote ficava responsável por 10 pessoas. Então, a negligência de um sacerdote colocaria em xeque a vida de 10 pessoas. Consegue entender essa conta? Sim. Então, assim, é mais ou menos isso. A nossa negligência pode colocar em xeque a vida de outras pessoas. E é por isso que Jesus fala para os seus discípulos: por causa de vocês é que eu me santifico a mim mesmo. É pela santidade de vocês que eu me santifico. Não é só por mim. Porque a minha negligência não afeta só a minha vida, ela afeta a sua vida também. Então, assim, por isso que todas as manhãs o sacerdote, ele oficiava em favor de alguém e não em benefício próprio. Mas era sempre em favor de alguém. E a nossa oração, ela é ouvida. Quando a gente, eu até falei isso na célula esses dias, se você quer ter certeza que a sua fé vai operar, que a sua oração vai ser ouvida, se essa oração for sempre em favor do outro, você pode ter certeza que a sua oração vai ser ouvida. Agora, toda vez que a nossa oração é só em nosso próprio benefício, normalmente ela não é ouvida. Mas quando a gente entrega a nossa vida em favor do outro, isso que nós fazemos cumpre o seu propósito. Porque foi entregando a vida dele em favor da gente, é que ele cumpriu o seu propósito. E não se salvando, mas em se perdendo, ele pôde nos salvar. Porque se Cristo tivesse se salvado, nós teríamos nos perdido. Mas porque ele escolheu se perder, se entregar, é que nós fomos salvos. Então, tudo que o diabo queria fazer com Jesus era salvar Jesus. Mas porque ele não pôde salvar Jesus, e Jesus se perdeu naquela cruz, entregando a sua vida naquela cruz, é que nós obtemos salvação a partir dele. Amém? Então, essa é a nossa responsabilidade como povo de Deus, como sacerdócio santo, né? Como povo adquirido da parte do Senhor. E o texto continua dizendo assim: não oferecereis sobre ele incenso estranho, fogo estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. E eu não vou falar dessa segunda parte do texto, porque fala sobre o dia da expiação, e eu quero fazer um vídeo essa semana falando só sobre o dia da expiação, para que na última aula a gente fale sobre a Arca da Aliança, para que não fique uma aula muito extensa, né? Tem muita coisa para falar na aula que vem. Então, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para essa questão do incenso estranho. E às vezes a gente lê na Bíblia o que é esse fogo estranho. Deixa eu beber uma água. A gente lê, né, que fala que em Levítico, número 10, né, Levítico 10, número 16, fala que Nadab e Abiú, que eram sumo sacerdote, não eram sacerdotes, eram sumo sacerdote, eram filhos de Arão, fala que eles ofereceram fogo estranho. E porque eles ofereceram fogo estranho, Deus matou esses homens. Olha que coisa séria. E eu ficava olhando, o que é esse fogo estranho, né? Por que Deus está falando desse fogo estranho? O que significa esse negócio de fogo estranho? E o que é o fogo estranho? A gente viu no início da aula aquele incensário aceso. E se o homem, se o sumo sacerdote, ele não acendesse o incensário com o fogo do sacrifício, imagina, né? Falando grosseiramente, imagina que o sacerdote pegasse o incensário e acendesse com isqueiro, um fogo que não partiu do altar do sacrifício. Ele acendesse esse incensário para oferecer ao Senhor, para que ele não tivesse que sair da tenda, né? Então, esse fogo estranho era o fogo que não era iniciado pelo altar do sacrifício. Então, o que o homem fazia? O que o sumo sacerdote fazia? Ele ia lá fora, das brasas do altar do sacrifício, ele acendia o incensário. Pegava esse incensário, entrava no tabernáculo, acendia as lâmpadas do candelabro. E com esse fogo, ele acendia o altar do incenso, o altar de ouro. Então, o que era o fogo estranho? Era o fogo que não iniciou no altar do sacrifício. Porque quem acendeu esse fogo no altar do sacrifício? O próprio Deus. Levítico 9, 23 e 24 fala isso. Fala assim: e o Senhor, aceitando a oferta de Moisés, mandou fogo do céu, acendendo o altar do sacrifício. Então, tudo aquilo que começou por meio de Cristo não pode terminar fora de Cristo. Então, o meio pelo qual nós iniciamos a caminhada cristã é o meio pelo qual nós vamos pavimentar a nossa vida e vamos terminar a nossa vida. Então, se eu quero iniciar algo no espírito e terminar na carne, Paulo diz que isso é abominável. Quando Paulo escreve aos Gálatas, olha só, cara, ele chega e fala assim: quem vos enfeitiçou para vocês abandonarem tão rapidamente o evangelho que vos foi pregado, que foi de Cristo crucificado?
Então, toda a vida, toda a caminhada, todo fogo que é apresentado sem ser como base no sacrifício de Cristo é um fogo estranho. E hoje a gente tem igrejas hoje já, que algumas igrejas a gente vê a cruz e Cristo crucificado na cruz. E algumas igrejas a gente vê só a cruz, que o símbolo do cristianismo é a cruz. E hoje existe uma igreja que ela é só Jesus sem a cruz. Porque segundo aquilo que prega essa igreja, na verdade, não precisa de cruz. Jesus já pagou o preço por tudo. Então, Deus é amor e eu não preciso de cruz. Só que o próprio Jesus fala assim, ó, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz dia após dia e me siga. E fazendo um paralelo entre esse texto e o texto de Levítico, Levítico fala assim, todas as manhãs o sacerdote pegará lenha e colocará sobre a fogueira. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Lucas 9, a gente vê que Deus está falando o quê? Que ele vai tomar a sua cruz todos os dias. A mesma palavra para cruz é a mesma palavra para lenha. Então, o que ele está dizendo? Que todos os dias nós tomamos a nossa cruz. Então, quando Cristo morreu, ele não morreu a gente para livrar a gente da nossa cruz. Quando Cristo morreu, ele morreu para que nós pudéssemos ter condições de carregar a nossa cruz por meio do seu Espírito. Então, não é para nos livrar de algo. Cristo não nos fez um favor na cruz. Cristo nos tornou favoráveis na cruz, de tal forma que eu não estou à busca de favores de Deus. Eu estou em busca de ser favorável para Deus. Deus, como eu posso ser útil no teu reino? Como eu posso ser favorável para ti? Como eu posso ser um filho que cumpre o propósito do Pai na terra? Então é muito mais do que pedir favor. É muito mais do que pedir benesses da parte de Deus, mas ser favorável, uma vez que ele deu nos Deus todas as coisas. Então, quando eu quero tirar a cruz de Cristo do cerne, do âmago da minha vida, eu estou destruindo os fundamentos. E é por isso que quando Acais, o rei Acais, a primeira coisa que ele faz quando ele assume o reinado, sabe o que ele faz? Ele arranca o altar de bronze do tabernáculo e ele coloca um altar de pedra. E aquilo que Davi fala no Salmo 11, né? Versículo 3, ele fala assim, ó, se os fundamentos forem tirados, o que poderá fazer o justo? Se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Então, sabe o que a Bíblia está dizendo? É que se o sacrifício de Cristo ele não for compreendido e for ignorado, todas as demais coisas perdem a sua fundamentação. Né? Até, acho que eu falei isso na pregação do domingo passado, não adianta, não é a forma da mobília, não é a forma da mobília que faz a minha vida ter sucesso, mas é o fundamento sobre o qual eu coloco essa mobília, é sobre onde eu construo a minha casa. Porque Paulo fala isso aos Gálatas, cara, se um anjo, ainda que um anjo venha pregar um outro evangelho que não seja Cristo crucificado, esse anjo seja considerado anátema, maldito, porque você não pode estabelecer um novo fundamento. Então, sabe o que era o fogo estranho? Era eu querer pegar um fogo, era eu querer continuar a obra de Deus sem a sua origem, onde ela começou. Porque o mesmo fogo que levou Cristo à cruz é o mesmo fogo que nos leva à cruz. O mesmo princípio que norteou a caminhada de Cristo até a cruz é o mesmo princípio que norteia a nossa caminhada para que a gente possa viver em favor dos nossos irmãos. Sabe, o mesmo Espírito que estava sobre Cristo é o Espírito que está sobre nós hoje. Da mesma forma que Cristo cumpriu o seu ministério, nós podemos cumprir o ministério como igreja, a partir do sacrifício de Cristo. Então, se eu quiser pautar minha vida fora do sacrifício de Cristo, eu estou oferecendo um fogo estranho ao Senhor. E a minha vida vai ser ceifada, sentenciada. E foi o que aconteceu com Acais, porque ele fez isso. Aquilo foi abominável diante do Senhor, porque ele substituiu a cruz de Cristo por qualquer outra coisa. Então, se minha vida não está pautada, não está baseada, fundamentada, arraigada na cruz de Cristo, nada mais na minha vida vai ter valor. Porque o fundamento da caminhada cristã é a cruz de Cristo. Tudo inicia pelo sacrifício de Cristo. E se eu não me apropriar desse sacrifício, não entender essa caminhada até esse sacrifício, eu não posso nem continuar a minha vida. Então, assim, uma vez eu conversei com um amigo na célula, né? Ele falou, não, cara, eu acho que as pessoas podem se achegar a Deus por outros meios, que seja não sendo pelo entendimento do sacrifício de Cristo, seja não sendo renunciando à sua forma de viver. Falei, cara, eu não estou dizendo que as pessoas não possam se achegar a Deus por isso. Mas o meio pelo qual você colocou essa pessoa para dentro da porta é o meio pelo qual você vai ter que sustentar essa pessoa até o final. Porque se ela se achegou a Deus por uma cura, você vai ter que apresentar para ela curas recorrentes para que ela se mantenha diante do Senhor. Agora, se você apresentou para ela Cristo e esse crucificado, ela vai entender que continuamente a vida dela está crucificada diante do Senhor. Então, o meio pelo qual eu apresento Cristo a alguém é o meio pelo qual eu vou ter que sustentar essa pessoa. Então, se ela se achegou a Deus, entendendo que Deus era o resolvedor dos seus problemas, então, no dia que Deus não resolveu o seu problema, ela se afasta. Porque Deus não veio resolver o nosso problema. Ele veio nos redimir de uma nova maneira de viver. E mesmo com problemas, eu vivo em paz com Deus. Eu vivo em paz com meus irmãos. Sabe? Porque não tem nada a ver com resolver problemas. Tem a ver com ser redimido da minha forma de viver.
sabe? Deus não veio resolver o problema do mundo. Ele falou assim, vocês vão continuar tendo problemas, mas eu dou a minha paz para vocês, para que em meio às dificuldades, vocês continuem tendo paz. É mais do que resolução, é redenção. É muito mais do que resolver problemas, mas em meio aos problemas, eu tenho paz, sabe? Porque eu tenho o Espírito de Cristo e nada pode me abalar. Porque para que a minha vida dê errado, Deus deveria dar errado. Porque eu estou fundamentado sobre alguém que não dá errado, sobre alguém que é inabalável, sobre um fundamento que não se abala. Sabe? Por isso que Deus fala isso. Deus fala isso. Se vocês colocam uma casa sobre a rocha, vira os dias de tempestade, essa casa permanece firme. Porque não é a força da casa, é a força do fundamento. Agora, insensato é o homem que coloca a sua casa sobre a areia. Porque vindo os dias de tempestade, essa casa vai cair. Não por causa da casa, mas por causa do fundamento. A casa da rocha e a casa da areia é a mesma casa, mas o fundamento é outro. Então, se minha vida está arraigada em Cristo, a minha casa não rui. Para que a minha casa viesse a quebrar, o fundamento deveria quebrar. Então, para que minha vida dê errado, só se Deus der errado. E se minha vida está fundamentada nele, não tem como dar errado. Amém? Então, assim, esse fogo estranho é isso. Sou eu querer continuar a obra de Cristo de forma que ele, ignorando a sua origem, a forma como ele começou. Então, Nadab e Abiú, eles tentam entregar um fogo para o Senhor, que não é o fogo da presença de Deus, não é o fogo do altar de sacrifício. Eles tentam sintetizar aquela... vamos dizer assim, misturar aquilo ali, como se fosse isso, misturar. Um dia eu estava numa floricultura, fui comprar uma flor para minha esposa, né, tal, aí comprei uma flor bonitona, né? Aí o Vicente, meu filho, virou para ele e falou assim, pai, por que a gente não compra essa outra flor aqui? Aí eu virei para ele e falei, ué, filho, mas por que você quer comprar essa outra flor? Não, porque essa outra flor aqui, ela é de plástico, então é melhor, porque ela não morre. Aí eu falei, filho, sabe por que ela não morre? Porque ela nunca viveu. Por isso ela não pode morrer. Então, assim, é mais ou menos isso, sabe? Se eu querer criar um espírito sintético, uma grama sintética, né? A grama sintética, eu não preciso ter trabalho com ela, porque ela nunca foi grama. Então ela não nasce, ela não tem trabalho. Agora, ela não é uma grama de verdade, ela não tem vida. Da mesma forma, sabe? Se eu querer criar um espírito sintético, criar uma atmosfera espiritual, tendo aparência de cristandade, aparência de santidade, mas sendo impuro. Então, assim, toda vez que eu tento entrar por um caminho de rituais, eu estou muito longe de Deus. Eu estou muito longe de minhas orações serem aceitas. Eu estou fechando o céu sobre mim, porque minhas orações não chegam ao Senhor. Elas não estão sendo levadas pelo caminho certo, que é pelo próprio Cristo. Então, as asas da oração, eu gosto de falar que a oração tem duas asas, purificação e santidade. Então, se o homem ele oferecesse o sacrifício correto, o incenso correto sobre o altar, ele acessava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Então, a oração correta, ela acessa a presença de Deus. E o que impede minha oração de ser ouvida? O que impede minha oração de chegar à presença de Deus? Tem duas coisas que são grandes impeditivos para a presença de Deus. Uma é o pecado, a Bíblia fala isso, e a outra é o ritual, pelo ritual. O que é o pecado? O que deveria ser o pecado? Acho que isso é muito claro para a gente, né? Fala assim, vocês acham que eu vou aceitar a oração de vocês com as mãos sujas de sangue, a limpar as vossas mãos pecadoras, humilhai-vos, sentir as vossas misérias, e se achegai-vos ao Senhor, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, debaixo da potente mão do Senhor. Então, assim, sabe, Deus está falando, abandona o pecado, porque não tem como eu aceitar isso daí. E a segunda coisa é quando Deus fala em Isaías 66, ele fala assim, ó, vocês matam o boi como quem mata um homem. Vocês oferecem incenso como quem adora um ídolo. Vocês só estão fazendo isso como se fosse um ritual. Afasta de mim esse incenso, que eu não vou aceitar. Isso é abominável diante de mim. Então, assim, toda vez que a gente se achega ao Senhor, sabe, com essa consciência de pecado, ou essa consciência de um ritual, as nossas orações não acessam ao Senhor. Que é muito mais do que um ritual. Sabe, é uma entrega. Por isso eu gosto daquela música que fala, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Sabe, nosso coração limpo é um altar limpo. É um altar em condições de oferecer uma oração sincera ao Senhor. Bem, e a gente está quase encaminhando para o final, né? E essa figura do altar, né? Eu queria só bater alguns pontos, que a gente só retomar alguns pontos, né? Para fins didáticos aí, né? Ele fala, todos os dias o farás, todos os dias você vai oferecer, né? A nossa oração sendo diária. E o fogo, que deveria ser acendido ali no altar do incenso, era o mesmo fogo que foi aceso pelo próprio Deus, lá no altar do sacrifício. Então, nada que começa no homem termina em Deus. Sabe? Eu acho que isso a gente tem que dar um certo valor. Nada que começa no homem termina em Deus. Paulo fala isso aos Gálatas. Porventura, vocês vão terminar na carne aquilo que começou no espírito? Agora, uma coisa que começou na carne, com certeza não vai terminar no espírito. Quando a gente olha para Babel foi o maior esforço de uma coisa que começou no homem e tocar os céus. Quando eles fazem a Torre de Babel, eles querem tocar os céus. Eles querem alcançar Deus pelos seus próprios esforços. Mas nada que começa no homem termina em Deus. Então Deus vai lá e confunde a língua daqueles homens.
E quando a gente olha lá para o Pentecostes, aqueles homens estavam fazendo algo que Deus mandou. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Aqueles homens obedecem ao Senhor, obedecem aquilo que começou em Deus, e quando eles estão orando, fala que o Espírito desce sobre aquele lugar. Então, aquilo que começou em Deus, termina em Deus. Aquilo que começou no homem, jamais vai terminar em Deus. E é por isso que Nadab e Abiú morreram. Que eles quiseram começar, né, eles quiseram terminar uma coisa que começou no coração deles. Em vez de eles pegaram o fogo do altar do sacrifício, eles pegaram o fogo que eles mesmos criaram e ofereceram no altar de incenso. Isso foi abominável diante do Senhor. E terceiro tópico aí que fala sobre as 4 pontes do altar de ouro, da mesma forma que tinham 4 pontes no altar do sacrifício, tem 4 pontes no altar de ouro, e eu não vou entrar tanto nessa questão hoje, porque a gente vai falar isso na aula que vem, sobre Arão aspergir, né, o sangue sobre as 4 pontes, mas eu queria falar algo sobre aquilo que a Bíblia aponta, como o 4 na Bíblia, né? Quando ele está falando dos 4 seres viventes, dos 4 donos da terra, dos 4 ventos, é uma questão de universalidade, ou seja, é acessível a todo homem. Todo homem quer se achegar ao Senhor, sabe? Ele é ouvido pelo Senhor. Por isso a Bíblia fala isso, quero, pois, que os homens olhem todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Que a ira e a contenda é um empecilho para a oração ser ouvida, mas é desejo do Senhor que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento dele. Todos os homens acessem essa tenda da revelação, todos os homens acessem a presença de Deus. O caminho está aberto. Fala que ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, pela sua carne. Então ele abriu esse caminho para que todo homem pudesse acessar. Amém? E eu queria falar sobre como era oferecido esse incenso. O que era? Às vezes a gente pensa, esse incenso é o quê, né? Eu pensava que o incenso era uma coisa líquida, né, tal, como se fosse esse azeite para ungir, né, de unção mesmo. Só que a gente vê que esse incenso é mais do que isso. Esse incenso é tipo um pó mesmo, que era queimado, quando ele era queimado por esse fogo do altar do sacrifício, era como se fosse a combinação do incenso, do fogo, e que, quando queimado, subiu uma fumaça. Era mais ou menos isso. Então, o incenso, ele tinha ordens para serem feitas. Cara, Deus é tão Deus mesmo, que ele até o material que é feito em incenso aponta para Jesus, né? Aponta para a nossa vida, aponta para a vida da igreja. E era uma coisa que, por isso que eu falo que a oração é uma coisa interativa, é uma coisa cooperativa com Deus. Não é uma coisa unilateral, não é só Deus fazendo ou só a gente fazendo, mas é uma coisa concordante. Então, assim, o incenso era feito pelo homem, mas o fogo vinha de Deus. E a fumaça subia até Deus. Então, assim, era sempre algo que o homem fazia e que Deus fazia e que, em conjunto, agradava ao Senhor. Então, assim, por isso que na nossa vida a gente está caminhando e pede para Deus fazer alguma coisa e Deus não faz aquela coisa, porque é como se fosse um jogo de dama, né? Deus não faz o movimento dele enquanto a gente não fizer o nosso. Deus não abençoou Abraão enquanto Abraão não cumpriu a palavra de Deus. Porque Deus fala assim para Abraão, Abraão, deixa a tua parentela e desce. Aí Abraão vai e larga todo mundo, mas desce com seu sobrinho lá, o Ló. Enquanto Abraão não largou Ló, Deus não falou com ele de novo. Ele ficou um tempão sem falar com Abraão. Agora, quando Abraão larga Ló, Deus fala com ele de novo. Fala assim, e voltou a palavra do Senhor a Abraão. Então, assim, como que isso é tremendo, né? Deus, ele só faz o jogo, a jogada dele do jogo, quando a gente faz a nossa. Então, assim, cara, eu quero continuar falando contigo, mas você não cumpriu nem o que eu falei com você anteriormente. Então, enquanto você não der o próximo passo, eu não posso dar o próximo passo também. Que é uma questão cooperativa. Né? Então, assim, aqueles que se achegam ao Senhor, ele se revela. Mas para ele se revelar, eu preciso me achegar ao Senhor. Então, buscar-me eis e me encontrareis como me buscar de todo o vosso coração. Então, se você não está me encontrando, não é porque eu não estou indo ao teu encontro, porque você não está indo ao meu encontro, você não está me buscando de todo o coração. Jacó fala isso, o Senhor estava aqui nesse lugar e eu não sabia. Ou seja, o Senhor sempre esteve aqui. Quem não estava vendo, era eu. Quem não estava chegando, era eu. Então, assim, é uma questão de cooperação, de interação com o Senhor. É descobrir a vontade do Senhor para que eu possa cooperar com Ele. Bem, então, queria falar, né, dessa questão do incenso aromático, que como era feito esse incenso. Olha que coisa legal, né? Eu não ia falar sobre isso, eu coloquei agora de manhã, falei, acho que é legal falar sobre isso, que eu acho que é muito, 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 muito lindo, cara, esse entendimento aí. Que fala assim, né? Toma especiarias aromáticas, estoraque, ou bálsamo, ionixa e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Até aqui. Ligando a tecla SAP aí, traduzindo tudo isso daqui. É o seguinte, como é que era feito esse incenso? Esse incenso era composto de 5 ingredientes. Era o bálsamo, que era esse estoraque, que eles colocaram o nome da árvore, que era a seiva, né? Eles pegavam a seiva da árvore e faziam essa parte, esse ingrediente, que era o estoraque. Depois eles pegavam outro ingrediente, que era a onixa, que vinha dentro de uma concha, né? Eles pegavam um molusco que ia dentro de uma concha e espremiam aquele molusco e saía, então, um líquidozinho.
que chegaram ao segundo ingrediente. O terceiro ingrediente era esse gálbano, que era um arbusto do deserto. Eles cortavam uma parte do arbusto, trituravam essa parte do arbusto e saiu uma seiva. Então, uma coisa que a gente vê nesses 3 primeiros ingredientes é o seguinte: todos esses 3 ingredientes, para dar o seu fruto, para dar o seu ingrediente final, eles precisavam ser o quê? Triturados, amassados, espremidos. E o quarto ingrediente era o incenso puro. O incenso puro ele era um líquido branco, como se fosse um pozinho branco, na verdade. Não era nem um líquido, era um pozinho branco. Que era o mais puro daquela época, ele era o mais santo, era o mais requerido pela sua pureza, pelo seu refinamento. E o quinto utensílio era o sal. Para temperar, toda oferta era temperada com sal. Porque o sal tinha a ideia de conservar perpetuamente uma coisa. Eu deixava uma coisa ali em sal, então o sal conservava. Cara, quando eu olho para isso, é incrível assim como a gente olha, né? Que eu lembro o Getsemane, que fala que o Getsemane é a prensa de espremer semente, né? Então é como se Jesus estivesse orando, naquele momento ele estivesse sendo espremido para ser uma oferta, para ele poder ser uma oferta agradável ao Senhor. O que antecede a crucificação é o Getsemane. Então, é a mesma coisa, é a nossa vida. As nossas orações, elas só podem se chegar a Deus, sabe? Com o espírito de humilhação diante do Senhor. Mas não o espírito de humilhação, de depreciação, mas o espírito de humilhação, de rendição diante daquilo que Ele é. Então, assim, toda vez que a nossa vida, sabe, a gente chega diante do Senhor com o coração humilhado, por isso que Davi fala isso, eu me achego diante do Senhor, humilhando-me diante do Senhor com orações e jejuns. Sabe? É por isso que a Bíblia vai falar assim: chegue diante do Senhor e humilhar diante da potente mão do Senhor. E é humilhar porque você é humilhado, não, porque você não vale nada, mas humilhar porque, cara, você está diante daquele que é soberano sobre todas as coisas. E sabe, quando a gente olha para o incenso, na questão da pureza, da brancura do incenso, a gente vê a santidade do Senhor. Porque a nossa falta de santidade impede as nossas orações de chegarem diante do Senhor. Porque se a gente quer chegar diante de Deus sem santidade, é impossível que nossas orações sejam ouvidas. A gente está impedindo as nossas orações. E a quinta coisa é a questão do sal, sabe? Temperado, sendo conservado. Quando Cristo abriu o caminho, ele abriu um caminho perpétuo, eterno, sabe? Que se conservou aberto. Eu lembro que eu vi um filme quando eu era adolescente. Não sei se alguém já viu esse filme. O nome do filme é O Labirinto do Fauno. Não sei se alguém já viu esse filme. Mas é o filme mais viagem que eu já vi até hoje, cara. Um filme muito doido. Eu ficava tentando entender a cabeça do diretor. Falava, cara, o que esse cara pensou nesse filme? Mas tem uma parte do filme que me chamou muita atenção. Que é uma parte que eles precisam acessar um portal. Eles estão num lugar, eles precisam acessar o outro lado, como se fosse o outro lado da vida lá, né? É uma viagem no filme, mas o entendimento foi interessante. Só que para eles acessarem o outro lado, precisava se abrir um caminho, tipo um portal mesmo, para eles acessarem. Aí eles pegam uma criança, eles sacrificam uma criança, eles cortam a perna da criança e começam a pingar o sangue numa tigela, né? Enquanto esse sangue vai pingando, esse portal vai abrindo. Só que uma hora o sangue acaba. E a criança não é totalmente pura. Então o que acontece? Aquele portal fica aberto um tempo, e quando o sangue para de correr, o portal fecha. E eu até, né, na época eu conversei com meu irmão, falei, cara, coisa incrível, né? É mais ou menos isso que Cristo fez. Ele entregou todo o seu sangue naquela cruz, mas pelo sangue dele ser completamente puro, como incenso, esse portal nunca mais se fechou. Porque ele abriu um novo e vivo caminho. Mas por aquela criança não ser totalmente pura, o sangue dela não possibilitou a abertura total daquele portal e eternamente. Aquele portal fechou. Então é como se o sangue de Cristo, né, sendo entregue naquela cruz, abrisse esse novo e vivo caminho, esse portal de acesso à vida com Deus, né, que a gente vai falar na próxima aula sobre a Arca da Aliança. Então, assim, ainda que a criança tivesse um sangue mais puro que o nosso e pudesse abrir temporariamente aquele portal, ela não pôde abrir perpetuamente aquele portal. Então, quando eu olho para o sal nessa questão, eu vejo o sal como aquilo que é um caminho perpétuo, sabe? Aquilo que conserva esse caminho aberto de acesso à presença de Deus. Então, esse incenso aromático, ele tinha essa ideia, sabe? De ser triturado, de ser amassado, para que eu pudesse ter o fruto daquilo ali, para que ele pudesse ser agradável. Então, da mesma forma que Cristo foi amassado, foi prensado naquele jardim, para oferecer a sua semente. Porque a partir da semente de Cristo, todo homem pode ser filho de Deus. Sabe? Porque quando Cristo ele veio para oferecer a sua semente. E por meio da sua semente, por meio do seu espírito, nós podemos ser filhos de Deus. Porque é essa semente que gerou uma nova natureza dentro de nós. E hoje nós podemos ser filhos de Deus. E é por isso que Jesus ele chega diante de Deus, ele fala assim, aqui, Senhor, tá, eu estou diante do Senhor e os filhos que o Senhor me deu. Então, Cristo ele vem como unigênito do Pai, oferece a sua semente e retorna como primogênito dentre muitos irmãos. Ele não veio simplesmente oferecer um sacrifício para acabar com os nossos pecados. Não, ele veio acabando com os nossos pecados, formar uma família para Deus. Porque o plano nunca foi o plano de salvação, sempre foi o plano de comunhão. E a salvação
é parte do plano de comunhão, porque Deus sempre desejou comunhão com seus filhos, e não apenas salvar os seus pecados para que eles cumprissem o seu propósito, mas salvar dos nossos pecados para que nós pudéssemos cumprir o propósito do nosso Pai, de Deus. Amém? Ele continua falando assim: porém o incenso que fareis, conforme essa composição, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Sabe, ninguém oferecia isso para si, para o seu bel prazer, para cumprir o seu próprio propósito, mas para cumprir o propósito de Deus. E é por isso que o homem que quis cumprir o seu próprio propósito, quis fazer isso para si mesmo, Deus não aceitou. Quando a gente olha em Lucas 18, aqueles dois homens, o fariseu e o publicano, fala que o fariseu batia no peito e falava assim, ó, eu não sou como esse homem, eu jejuo 2 vezes na semana, eu oro, e não sei o que lá. Aí a Bíblia fala uma coisa incrível naquele momento. Ele fala assim, ó, e esse homem orava de si para si. Ele não orava a Deus. Ele tinha condições de orar para Deus e ele orava de si para si. Sabe que ele orava de si para si? Porque ele estava orando em seu próprio benefício. Enquanto o publicano está batendo no peito e fala assim, eu não sou nem digno de olhar para o Senhor. Eu não sou nem digno de me levantar meus olhos. Então toda oração que é feita em próprio benefício, ela não é ouvida. Mas toda oração que é feita em favor de alguém, ela é ouvida. Então assim, como que Cristo, ele se ofereceu em favor dos seus irmãos e não em benefício próprio. Então, a nossa oração, quando é feita em favor dos nossos irmãos, ela é ouvida, ela é atendida, sabe? Em concordância com a vontade de Deus. Isso quer dizer que a gente não possa orar pela nossa vida? Não. Mas desde que a nossa oração seja aquilo que Deus requer para nós. E como é que a gente vai saber a vontade de Deus? Por meio da sua palavra, por meio do seu espírito, por meio da sua direção, por meio da direção até de outro irmão mesmo. Sabe? É por isso que Deus abençoa tanto quando a gente ora em comunhão, 2 ou 3 reunidos. É porque Ele nos chamou a ter comunhão com os nossos irmãos. A fim de que nossa oração suba como cheiro suave diante dele. Amém? E, né, terminando, né, a nossa aula aí, a oração é a grande chave, né, para a presença de Deus. A gente pode conhecer até o caminho da presença. A gente pode conhecer a distância, colocar no Google ali a distância daqui para São Paulo, sabe que tem 400 quilômetros aqui para São Paulo. A gente até pode conhecer esse caminho por meio da palavra, mas a gente só pode acessar esse caminho por meio da oração. Porque o que comunica a nossa vida com a vida de Deus é a oração. Então, assim, o diabo não se importa. Uma vez eu vi uma frase do Leonardo Ravenhill, que ele falou assim, ó, o homem quando começa a orar, ele para de pecar. E o homem quando começa a pecar, para de orar. E assim, o diabo não se importa se a gente lê a Bíblia. Agora, ele estremece se a gente ora. Porque ler a Bíblia pode só inchar o nosso conhecimento. E o que a gente mais vê são teólogos que têm muito conhecimento e às vezes não conhecem ao Senhor. E isso é muito tremendo, porque, sabe? Porque se a gente começa a achar que conhecer a Deus sou eu conhecer comentários, livros, ler muito, eu começo a sofisticar o evangelho de tal forma que aquela irmãzinha que não tem nem acesso aos princípios básicos de português, não consegue nem aprender a língua, ela não consegue se achegar a Deus. E na verdade não. Sabe? Porque uma vez eu ouvi uma frase que é do Lutero, né? Que ele fala que a nossa distância de Deus é a distância de uma oração. Então, assim, na verdade, o conhecimento de Deus se dá por meio da oração. Aquilo que faz a palavra do Senhor, aquilo que faz a vitamina D penetrar no nosso corpo, é a oração, é o sol, sabe? Então, assim, é muito mais do que conhecimento exterior. É conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus se dá na intimidade, por meio da oração. Quantas vezes eu estava preparando uma palavra, uma mensagem, uma aula, e eu não saía, cara. A coisa não saía. Eu ia orar, no meio da oração. Toda vez que eu vou orar, eu sempre estou com um papel na mão, assim, e uma caneta. Toda vez que eu vou orar, eu faço isso. Põe o papel e uma caneta do lado. E eu vou orando, no meio da oração eu paro, começo a escrever um monte de coisa. Aí eu volto a orar. Daqui a pouco eu paro, começo a escrever um monte de coisa. Porque é na oração que Deus se revela. É na oração que Deus fala. É na oração que Deus mostra. E por que eu preciso ler a Bíblia? Porque normalmente são coisas que eu li na Bíblia que Deus vai falando. Né? Aquilo que, sabe, é como se Deus fosse traduzindo, fosse abrindo, fosse desvelando, fosse tirando o véu para que a revelação dele fosse dada. É por isso que o altar estava posto logo atrás da Arca da Aliança. Logo atrás daquele véu. Porque era o caminho, o acesso até a vida. A oração é o acesso até a vida, é o caminho de acesso até a vida. É a chave para a presença de Deus. Amém? E eu queria terminar com essa frase aí, né, que eu escrevi aqui mais cedo, acho que é um pouco disso, resume um pouco disso, né? O pagão ora como quem precisa. O religioso ora como quem merece. Mas o filho ora como quem conhece. Então, assim, o homem que nunca conheceu a Deus, o pagão, ele não ora, sabe? Ele não quer barganhar com Deus. Só que ele entende que ele precisa do Senhor, ele precisa de alguma coisa. Então, assim, todo homem que faz uma divindade, ele faz uma divindade que atende suas necessidades. Então, assim, por que o homem ora como quem precisa? Por que o pagão ora como quem precisa? Porque Eclesiastes 3 fala que o Senhor colocou a eternidade dentro da gente. Então, assim, todo homem tem uma carência natural de Deus, de alguém supremo. Então, o homem que não conhece a Deus, ele ora
precisando de alguma coisa. Eu preciso que Deus resolva minha família, preciso que Deus converta minha mulher, preciso que Deus resolva o meu trabalho. Isso não é abominável diante do Senhor. Isso, na verdade, às vezes é só uma ignorância mesmo, uma falta de conhecimento. Isso não é abominável diante do Senhor. Agora, o religioso, o hipócrita, o ator, ele ora como quem merece. É por isso que aquele fariseu ele fala, sabe, eu não sou como esse homem. Eu jejuo 2 vezes na semana. Esse homem está muito mais distante do caminho de Deus do que o religioso, do que o pagão, do que o pecador. Que ele acha que ele merece estar diante daquele lugar. Agora, o filho, ele não ora como quem merece, ele não ora como quem precisa, mas ele ora como quem conhece a vontade do seu pai. E eu queria, sabe, terminar uma ilustração que eu contei para uma irmã uma vez. Eu falei para ela assim, minha irmã, imagina, você está numa fila, tem uma fila enorme, e você vai ter meia hora para falar com Deus. Você vai ter meia hora para falar com Deus. Todo mundo nessa fila vai ter meia hora com a Trindade. A Trindade vai estar ali, vai ter meia hora para você falar com a Trindade. E os anjos lá vão organizar a fila lá direitinho, para ficar na ordem de antiguidade ali, de idade e tudo mais. Os mais velhos vão primeiro, porque vai que não chega a vez dele. Vai colocar direitinho ali. E colocou. E vai todo mundo pegar um papel e uma caneta. Então, quando você entrar na presença da Trindade, você vai ter meia hora para expor seu papel e sua caneta e falar o que você quiser falar para eles, fazer o que você quiser fazer com eles ali. Eu falei, minha irmã, se você chegar diante da Trindade em meia hora, com o seu papel todo escrito, isso quer dizer que você precisa do Senhor como um pagão, ou você acha que merece do Senhor como um hipócrita. Agora, se você chegar diante da presença do Senhor com o seu papel todo em branco, perguntando, pai, o que o Senhor quer que eu faça? É diferente daquilo que o Senhor quer, daquilo que eu quero que Deus faça por mim. Então, assim, é mais do que eu pedir para que Deus faça algo por mim. É eu pedir para o meu pai, pai, o que o Senhor quer fazer através de mim? Sabe? Porque se eu já recebi todas as coisas, por que eu ainda estou pedindo coisas para Deus? Se eu já recebi todas as coisas, Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim? Que as demais coisas, o Senhor é quem cuida. O Senhor mesmo disse que o Senhor cuidaria de todas as coisas. Desde que eu buscasse o teu reino, desde que eu cumprisse o teu propósito, o Senhor cuidaria das minhas coisas. Sabe, eu já vi muito, cara, quantas vezes, quantas pessoas já vi na minha vida que eu vi olhar para esse cara, para essa mulher e falar assim, cara, não é possível. Como é que esse cara consegue ser tão pleno diante de Deus? Mas sabe, quando eu olhava para a vida desse cara, sabe o que eu via? Era como esse cara cuidava das coisas de Deus. E cuidando das coisas de Deus, Deus cuidava das coisas dele. Deus cuidava da vida dele, da esposa dele, dos filhos dele. Deus cuidava. Uma vez eu ia viajar para o Haiti, eu ia ficar 7 meses no Haiti, fazendo uma missão lá. E eu lembro que um amigo me perguntou assim, cara, mas e tua esposa e teus filhos? Eu falei, meu amigo, Deus vai cuidar deles. Deus vai cuidar deles. Se Deus é que está me mandando para essa missão mesmo, Deus vai cuidar deles. Eu não tenho que me preocupar com isso. Desde que eu cumpra o propósito que Deus estabeleceu, Deus vai cuidar dos meus filhos, da minha esposa. Então, assim, é mais ou menos isso, sabe? O filho, ele se achega diante do Senhor, ele ora ao Senhor como quem conhece o Senhor. Enquanto o pagão ora como quem precisa. E o hipócrita ora como quem merece. Que a gente não ore diante do Senhor como só quem precisa. Só como um pedinte. Sabe? Não só assumindo os nossos direitos, mas assumindo nossas responsabilidades como filho. E não sabe, como um hipócrita mesmo, né? Achando que a gente merece alguma coisa de Deus, porque a gente não merece nada. Mas que a gente possa chegar ao Senhor, orando, como quem conhece o Senhor, como quem sabe a sua vontade, sabe? Se interpondo como sacrifício vivo mesmo, como tomando a nossa cruz em favor de nossos irmãos, e não em benefício próprio. Amém? Queria deixar aí aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, um acréscimo também, falar alguma coisa, completar alguma coisa, botar alguma experiência. Sempre bom. Quanto tempo tem já? Eu nem sei. 1h16 já. Hoje o negócio foi longo. Desculpa aí. Alguém? Não? Ninguém fala nada? Posso orar então? Então tá bom. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, Pai. Obrigado porque um dia, Senhor, o Senhor se ofereceu, Pai, como sacrifício vivo, cabal de cara naquela cruz, Pai. E subiste, Pai, como uma oferta, Pai, como uma fumaça, Deus, como um cheiro agradável diante do Senhor. Deus, agradáveis narinas do Senhor. E, Deus, nós queremos assim também nos oferecer como sacrifício vivo, Pai, diário, Deus, como diz a tua palavra, Deus. Que esse é o nosso culto racional, a fim que nós conheçamos a tua vontade perfeita, boa e agradável, Senhor. Deus, que o Senhor nos ensine a orar, Pai. A tua palavra diz que nós não sabemos como orar, mas o teu Espírito nos ensina, intercede por nós. Nós queremos te pedir para nos ensinar a orar, Pai. Para que a gente ore de acordo com a tua vontade, Deus. Para que a gente não ore como um pedinte, não, Senhor. Mas para que a gente ore como um filho. E perguntemos ao Senhor, Pai, o que o Senhor quer que a gente faça? Pai? O que o Senhor quer fazer hoje através de mim?
para quem o Senhor quer se revelar, para quem o Senhor quer aparecer, Deus. Sabe, nós possamos ser cartas vivas, Pai, a ser lidas pelos homens, Senhor. E não eles possam me ler, não, Senhor, mas possam ler o Senhor, Cristo, na minha vida. Em nome de Jesus, ajuda as minhas irmãs, Pai, me ajuda, Senhor, a sermos realmente, Pai, servos, sacerdotes, Pai, em prol dos outros, Deus. Em prol de que outros possam viver, Senhor, em prol de que outros possam te conhecer, Senhor, entregando a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Deus se revela a nós, nos ensina, Pai, nos constrange, nos purifique, nos santifique, nos mude, a cada dia nos transforme conforme a imagem do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Obrigado por esse domingo aqui, para que se inicia na forma melhor de iniciar do que na Tua presença, Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deixa eu parar a gravação aqui antes que eu esqueça.